Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livrai-nos do mal, que assim seja com a graça de Deus. Então, nós estamos ali no item do capítulo 23, Moral Estranha. Hoje, vamos ao item 9. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Como já vimos nas outras palestras, nós percebemos que nem tudo aquilo que está escrito é aquilo que entendemos no dia atual. Então vamos fazer a busca e procurarmos entender cada passagem. Vamos à leitura. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, e sim a espada, pois vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá como inimigos aqueles de sua casa. Mateus 10, 34 a 36. Pois bem, meus amigos queridos, vocês já imaginaram? Fechem os olhos e tentem imaginar Jesus dizendo isso ao pé da letra, no sentido que a gente entende nos dias atuais. Isso tem cabimento? Será? Como pode? Então vamos entender de que divisão ele fala. Eu não vim trazer a paz. Jesus é a paz. É o caminho da paz. É o Consolador que está ali nos mostrando que a vida não é isso que pensávamos antes de conhecer o Espiritismo, mas que a vida é muito mais ampla, que a vida real é ao lado de Deus Pai, dos espíritos amigos que partiram antes, ou às vezes já reencarnaram até. Então a gente precisa entender palavra por palavra. Vejamos. O importante é que nós saibamos que muitos lá na época passada, talvez nós encarnados, não temos como saber, graças a Deus, usaram dessa palavra, dessa passagem de Jesus. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Lá na época das cruzadas, eles diziam, repetiam, não vim trazer a paz, mas a espada. E usavam da forma como bem lhe cabiam, como lhe seria propício, usavam da palavra de Jesus para matar, causando horrores. Para matar, para se apropriar dos poucos bens que se tinham. Então, a falta de entendimento das palavras não é o que fez com que aquelas pessoas da época agissem assim, mas a falta de amor. E aí diziam estar pregando e fazendo em nome de Cristo. Tantos horrores aconteceram nessa época que eu não vou me ater a isso não. Nós vamos ater ao significado do que acontece, do que quis ser mostrado. Quando ele diz, vim separar, né? Mãe, pai, filho, nora. Ele mostra aqui o desconforto dos ensinamentos que ele veio trazer àqueles que eram apegados à ilusão. Isso aqui não serve para nada. Então é nesse sentido. Eu vim separar. Por quê? Porque você tem que amar não só os teus, mas ao próximo também.
e a Deus acima de tudo. Ele veio revolucionar. Ele veio revolucionar. Por quê? Porque antigamente era assim, a casa é minha, vou dividir com os meus aqui dentro. E o que está lá fora, morra de fome. Aí, Jesus veio e mostrou para aqueles que estivessem aptos a ouvir. Olha, todos são filhos de um mesmo Deus. Todos são irmãos em Cristo. O que você já é capaz de fazer de bom é só pelos seus que moram debaixo do mesmo teto, né? E nós, como estamos nessa situação? Como eu estou nessa situação? Eu tenho que ser sincera que cada vez que eu vou estudando cada trechinho, olha, é um parágrafo ali de 4 linhas, mas aí eu começo a buscar, rebuscar, ouvir, pesquisar e eu fico me colocando, meu Deus, quanto falta ainda para que eu me melhore, para que eu apreenda, para que faça parte de mim esses ensinamentos, para que depois eu consiga colocar para fora em relação a tudo e a todos. Estou tentando, estou engatinhando, estou seguindo a passos lentos de tartaruga, mas estou buscando. E vocês? Isso é o que a gente deve buscar em cada estudo. O que estou eu fazendo com esse ensinamento que eu ouvi hoje? Bom, vamos lá. E por que ele usa a palavra espada, né? Por quê? Eu não vim trazer a paz, e sim a espada. Porque aquele na família que seguisse as palavras de Jesus seria incompreendido pela família. Pai, mãe, irmãos. É isso que Jesus diz. Aquele que o entende, que o compreende, será incompreendido, né? Porque já tem um certo entendimento. E aí, quer colocar em prática? Quantas vezes nós não percebemos isso? E aí, muitos que estão próximos ali falam, tá ficando louca? Agora começou a seguir essa doutrina aí, essa coisa. Já passei por isso, graças a Deus Pai. Porque se a gente é persistente, os que estão à volta começam a perceber o quão bem te fez começar essa busca, então começam a respeitar. Alguns começam a seguir, começam a mudar algumas formas de pensamento e as coisas vão se acalmando, mas no início não é fácil. Quantas vezes eu ouvi assim, nossa, você prefere estar com seus amigos em pleno sábado à tarde do que estar comigo, você está me trocando pelos seus amigos. Doía, muito. Como doía? Mas eu, de certa forma, o fiz entender, não estou te trocando por ninguém. Eu estou indo em busca do meu eu, do conhecimento que me faz falta. E quantos de vocês que estão ouvindo aí agora estão passando pela mesma situação e pensam, e agora? Que faço eu? Desisto de tudo? Não, gente, a gente tem como conciliar. Essa é a palavra. E aprender sempre. E estando aprendendo, os que estão próximos aprendem também. Aqui, nesse pequeno trechinho, né, de 4 linhas, nós também podemos compreender a guerra mental que há de nós conosco mesmo, né? Num dos livros do
André Luiz, que eu não vou me recordar o nome, porque eu esqueço com muita facilidade os nomes. Eu só guardo um pouquinho da essência que tem em cada um e sempre na hora que eu preciso elas aparecem como lembranças, mas não sei exatamente como foi. Mas que são ali o mundo mental, né? Aí a gente pode ver o homem velho que já fomos, ou, né, vai saber que ainda somos. E assim, a gente fica pensando, nós éramos lá um homem velho, ou ainda somos, antes de compreendermos os ensinamentos de Cristo, que iludia-se com tantos bens e aquisições, e depois, aos poucos, começamos a ver que isso tudo não passa de ilusão, que há outros valores maiores e melhores, e que nos trazem uma paz maior, né? Aí começamos a ter uma luta interior daquele que quer mais aparecer do que ser, contra a nova pessoa que está surgindo ali depois dos ensinamentos, dos estudos, da busca, que estamos tentando ser, que quer buscar uma nova vida, onde caiba também os aprendizados adquiridos. Então, tem isso tudo num pequeno trecho, onde diz: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Não significa que ele veio trazer uma guerra, que quer ver um lutando contra o outro, de forma alguma. Mas se nós fizermos uma pequena análise e refletirmos sinceramente, porque às vezes a gente quer tampar o sol com a peneira, e começarmos a ver quem éramos lá, há tantos anos antes de começarmos a nos dedicar a aprender alguma coisa de verdade, a sério, e não só buscar ali, isso aqui fala disso, quero ver aquilo ali, mas buscar essa reforma íntima. E ainda nos dias de hoje existe esse duelo entre o eu e o eu. E agora, qual será melhor? Que Silvia existe mais? A que se importa mais com isso ou com aquilo? Mas o importante é que Deus sempre nos dá a chance e a oportunidade e a intuição dos Espíritos benditos para conciliarmos tudo de uma forma que consigamos colocar em prática aquilo que aprendemos e aos poucos ir nos tornando melhores, gota a gota, mas gota a gota incessante. O que não podemos é estacionar. A gente vai devagar, mas vamos caminhando aos poucos, em tudo é assim. Se nós começamos uma construção, o dinheiro acabou, deixa lá 15 anos parada, vai corroer o ferro, o cimento, vai estragar. Quando você voltar, você vai ter que desmanchar tudo e começar de novo. Mas uma vez, a madrinha do meu marido, que já desencarnou há muito tempo, e nós estávamos numa construção, fazendo, e ela disse assim: meus filhos queridos, nunca deixem de colocar um grão de areia, um bloco que seja, quando receberem o salário, porque senão vocês desanimam e ali vocês vão perder tudo que já foi colocado. E é verdade, nós aprendemos isso. Não dava para continuar, não tinha dinheiro para o pedreiro, mas a gente pode comprar uma janela, pronto. Aí passava ali um tempinho, uma porta, e assim. Os ensinamentos de Cristo é a mesma coisa. Eu não consigo dar conta do evangelho todo e saber colocar em prática cada ensinamento que ele traz aqui, mesmo porque é agora que eu estou buscando entender de verdade. É agora que chegou a época e o tempo. Eu acho que se eu tivesse tentado fazer isso lá atrás, eu não ia entender de uma forma clara. Mas sempre um pouquinho e sempre procurando praticar aquilo que se aprende, para que não fique ali estacionado, estagnado, como água parada. Porque tudo que é parado apodrece.
E o ensinamento parado não tem o porquê. É o mesmo que um médico se dedicar 7, 8, 10 anos ali no seu estudo, na residência, e depois não colocar em prática. Se depois de 50 anos ele falar, lá 50 anos atrás eu fiz medicina, ele vai ter que reestudar, porque muitas técnicas mudaram. E o ensinamento de Cristo, embora seja sempre o mesmo, baseado no amor e na caridade, o que ele busca é: aprenda e pratique, aprenda e coloque em prática com os seus irmãos e divida com os seus irmãos, né? Então vamos seguir? Dando continuidade à leitura. Vim lançar o fogo à terra. Pois bem, vamos parar nesse pedacinho. Vim lançar o fogo à terra. Lançar o fogo às ilusões, àquilo que se acreditava. Jesus não veio tacar fogo, incendiar, como aconteceu com a Amazônia agora há pouco tempo. Não veio grilar terras. Não veio, não é nesse sentido exato da palavra fogo. É no sentido figurado. É fogo dentro das pessoas para acabar com essas ilusões e essas crenças arraigadas. Aí ele diz: gostaria de chegar aqui e ver essa chama acesa, mas não, né? E o que eu mais desejo, senão que ele se acenda, devo ser batizado com um batismo. E quão grande é a minha angústia até que ele se cumpra. Então, já tinha havido os ensinamentos desde a época de Moisés, um monte de coisa, e ele pensou: eu vou chegar e essas ilusões já estão abrandadas do coração dos homens. Mas não, estavam ali arraigadas. Então é como se Jesus dissesse assim: eu vim tacar fogo nessa ilusão toda. E como eu seria feliz se quando eu chegasse aqui já tivessem ouvido aqueles irmãos que vieram antes, dizendo que isso tudo não passa de ilusão. Mas não. Então vamos lá, vou continuar, né? Acreditais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas pelo contrário, a divisão. Pois que de hoje em diante, se encontrarem 5 pessoas em uma casa, ficarão umas contra as outras, 3 contra as 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Lucas 12, 49 a 53. Pois bem, vejamos algumas partes desse item 10, ali onde ele fala: eu não vim trazer a paz, mas sim a divisão. A divisão que dura até hoje, que falam em nome dele, mas não transmite o que realmente ele colocou. A divisão que há nas religiões. Cristão é aquele que coloca em prática o que Jesus ensinou, mesmo que se diga ateu, mas que haja como um homem de bem. Então, eu posso dizer: eu sou ateu, não acredito em nada, mas se eu praticar aquilo tudo que está lá no Evangelho, no item homem de bem, eu estou praticando a lei de Cristo. Não importa o que eu diga da boca para fora. O que importa é o que a minha essência carrega, o que eu pratico, o que eu sou de verdade. Aí, outra coisa, quando ele nos diz assim, essa divisão entre os membros da família, né? Pai contra mãe, marido contra mulher, sogra, nora, também é a divisão dentro de nós mesmos, com aprendizados que estão intrínsecos dentro de nós, de várias vivências, e que aos poucos temos que ir mudando para melhorarmos. Então é isso tudo que nós temos que estar atentos, que nós temos que verificar
e entender com essas palavras de Cristo. Então vamos ver mais um pedacinho. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e bondade, aquele que sempre pregou o amor ao próximo, tenha dito: não vim trazer a paz e sim a espada? Vim separar o filho do pai, o esposo da esposa? Vim lançar o fogo à terra e tenho pressa que ele se acenda? Estas palavras não estão em flagrante contradição com seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nas palavras, pois foi exatamente ele quem as pronunciou, e elas testemunham sua alta sabedoria. Apenas a forma causa estranha, por não expressar exatamente o seu pensamento, o que provocou enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar sua missão totalmente pacífica em uma missão de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso descarta, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se estabelecesse sem lutas. Nesses casos, a resistência é proporcional à importância dos resultados previstos, pois quanto maior for a ideia, tanto maior será o número de interesses ameaçados. Se for notariamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturbará com ela e a deixam passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas, se for verdadeira, se assenta em uma base sólida, se prevê em futuro para ela, um secreto pressentimento adverte seus opositores de que ela é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados. Eis porque se lançam contra ela e contra esses os seus perseguidores. À medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, que se encontra assim na agitação emocional que seu aparecimento provoca, na violência da oposição que desperta, na intensidade, na persistência da raiva dos seus adversários. Pois bem, vejamos então. É por isso que os fariseus e sacerdotes daquela época se incomodaram tanto com os ensinamentos que Jesus trazia na sua simplicidade. Enquanto eles queriam ouro, aparência e subjugar ali os seus súditos, eles se sentiam atingidos por Jesus, que trazia tudo de forma simples. Às vezes, muito de nós ainda agimos assim. Queremos mascarar os ensinamentos de Jesus, pois de alguma forma, com algum ritual, fica bem mais fácil, né? Buscar servir a Deus. Do que fazendo a nossa reforma íntima. A gente pensa assim: nossa, eu prefiro ir lá naquele outro lugar que vou mandar eu acender uma vela e pronto, eu vou jejuar por 3-4 dias e pronto, tá resolvido. Eu vou rezar de joelho e tá tudo pronto. Então, a gente às vezes tem essa fuga de buscar o que é mais fácil por comodismo. Por quê? Porque a mudança para amar ao próximo como a ti mesmo, fazer ao próximo o que gostaria que a ti fosse feito, aí já é pedir muito, né? Não é assim? Às vezes a pessoa se incomoda com isso. A reforma de dentro para fora é bem mais difícil, mas é aí que se evolui, é aí que se melhora como filho de Deus que somos. Então, não sejamos como aqueles fariseus que queriam o poder, o ouro, mas sim como seguidores de Cristo, que buscar na essência o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça ao outro o que gostaria que a ti fosse feito. Vibre pelo outro o que gostaria que, se fosse você na situação dele, vibrassem por você. E se a gente começar a praticar nessas pequenas, entre aspas, pequenas coisas,
conseguiremos colocar em prática o que estamos aprendendo. Até mais! Na próxima palestra daremos continuidade a esse capítulo. Beijos a todos! Boa tarde a todos, queridos irmãos. Vamos lá, confiantes em Deus, mais um estudo da Gênese de Allan Kardec, Predições no Evangelho, capítulo 17. Estamos aqui no segundo advento do Cristo. Vamos lá. Disse então Jesus a seus discípulos: Se alguém quiser vir a mim, que tome sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder sua vida por amor de mim, a reencontrará. E de que valeria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Ou por que preço poderá o homem resgatar sua alma depois de havê-la perdido? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai, com os anjos, e então dará a cada um segundo suas obras. Digo-vos em verdade, há alguns dos que estão aqui que não experimentarão a morte senão depois de haverem visto o Filho do Homem vir em seu reino. Esse é um trechinho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 24 a 28. Então, o sumo sacerdote, levantando-se no meio da assembleia, interrogou a Jesus e lhe disse: Vós não respondeis nada aos que depõem contra vós? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote ainda o interrogou e lhe disse: Sois vós o Cristo, o Filho de Deus, abençoado para sempre? Jesus lhe respondeu: Eu o sou, e vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. Logo o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, lhes disse: Que necessidade temos de mais testemunhas? Esse é um trechinho de São Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 63. E Kardec nos diz: Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz que virá sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo suas obras, quando os tempos forem chegados. Estas palavras: há alguns dos que aqui se encontram que não experimentarão a morte, senão depois de terem visto o Filho do Homem em seu reino. Parece uma contradição, pois que é certo que ele não veio enquanto vivia qualquer daqueles que estavam presentes. Entretanto, Jesus não podia se enganar numa previsão dessa natureza e, sobretudo, por um assunto contemporâneo que lhe dizia respeito pessoalmente. Para começar, será preciso que nos perguntemos se suas palavras foram sempre fielmente transmitidas. Será lícito duvidar dessa transmissão se nos lembrarmos de que os apóstolos nada escreveram, que suas palavras apenas foram recolhidas depois de sua morte. E quando se encontra o mesmo discurso quase sempre reproduzido, com palavras diferentes em cada evangelista, é prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não foram as expressões textuais de Jesus. Além disso, é provável que o sentido haja sido, por vezes, alterado ao passar por traduções sucessivas. Por outro lado, é certo que se Jesus tivesse dito tudo o que poderia dizer,
ter-se-ia expressado sobre as coisas de maneira nítida e precisa, de modo a não causar nenhum equívoco, como o faz quanto aos princípios de moral, enquanto ele deve ter desejado velar seu pensamento a respeito dos assuntos que julgava não dever aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração presente devia ser testemunha daquilo que anunciava, deverão ter interpretado o pensamento de Jesus segundo suas ideias. Por consequência, puderam redigi-la no sentido do presente, de maneira mais absoluta do que aquela que ele mesmo não teria usado. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como supuseram. Um ponto capital que Jesus não pode desenvolver porque os homens de seu tempo não estavam suficientemente preparados para tal ordem de ideias, assim como para suas consequências, mas do qual ele estabeleceu o princípio, como aliás o fez para todas as coisas, é a grande e importante lei da reencarnação. Esta lei, estudada e trazida à luz de nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de muitas passagens do Evangelho, as quais, sem isso, pareceriam um contrassenso. É nesta lei que se pode encontrar a explicação racional para as palavras acima, se admitirmos como textuais, desde que elas não podem se aplicar às pessoas dos apóstolos. É evidente que dizem respeito ao reino futuro do Cristo, isto é, ao tempo em que sua doutrina, melhor compreendida, será a lei universal. Ao dizer-lhes que alguns dos que estão presentes verão seu advento, isso não podia se entender senão no sentido de que haveriam de reviver naquela época. Porém, os judeus entenderam que iriam ver tudo aquilo que Jesus anunciava e tomavam suas alegorias ao pé da letra. Além do mais, algumas de suas predições se cumpriram ao seu próprio tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que dela resultaram e a dispersão dos judeus. Porém, Jesus lança suas vistas muito longe e, falando do presente, constantemente faz alusão ao futuro. Então, Kardec nos elucida aqui sobre essa questão do segundo advento do Cristo, no Evangelho de São Marcos, onde ele deixa também claro a questão de que há reencarnação, porque ele é direto em dizer que alguns daqueles que estão ali presentes verão o seu advento, Então significa que estariam reencarnados na ocasião do advento do Cristo. E aí vamos lá, agora nós vamos a mais um trechinho aqui, que é sinais precursores. Olhem isso. Vamos ver o que os apóstolos nos trazem aqui. Ouvireis também falar de guerras e rumores de guerras, mas tratai de não vos perturbardes, pois é preciso que tais coisas aconteçam, mas não será ainda o fim. Pois vereis se levantar povo contra povo e reino contra reino, e haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores. Esse é um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Seguindo. Então o irmão entregará o irmão para ser morto, e os filhos se levantarão contra seus pais e mães e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é um trecho de São Marcos, capítulo 13, versículos 12 e 13.
quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, aquele que lê entenda, fujam então para as montanhas os que estiverem na Judéia. Não desça aquele que estiver no telhado para levar de sua casa qualquer coisa, e não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas, ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias, pedi a Deus que a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande como ainda não houve igual desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria. Mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Olha essa predição do Evangelho, é um trecho que está em São Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Continuando as predições do Evangelho, prestem bem atenção. Logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua deixará de dar sua luz. As estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos 4 cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Apreendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo, quando virdes todas essas coisas, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Digo-vos em verdade que esta geração não passará, sem que todas as coisas se tenham cumprido. Esse já é um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 19 a 34. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu ao tempo de Noé. Pois, como nos últimos tempos antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos, até ao dia em que Noé entrou na arca. E assim, como não conheceram o momento do dilúvio, senão quando este sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será o advento do Filho do Homem. Mais um trecho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 37 e 38. Quanto a este dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Esse já é um trecho de São Marcos, capítulo 13, versículo 22. Em verdade vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a vossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor porque é chegada a sua hora. Mas depois que ela dá à luz um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu pela alegria que experimenta de haver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo e o vosso coração se rejubilará e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Esse é um trecho de São João, capítulo 16, versículos de 20 a 22. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade,
A caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho será pregado em toda a terra para servir de testemunho a todas as nações. É então que chegará o fim. Esse já é um trecho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 11 a 14. E aí temos as palavras de Kardec agora para nos elucidar quanto a essas predições do Evangelho que acabamos de ver. Ele diz: este quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maior parte dos que Jesus apresenta. As imagens que ele contém são, por sua energia, de molde a impressionar as inteligências ainda subdesenvolvidas. Para atingir essas imaginações tão pouco sutis, era preciso recorrer a pinturas vigorosas de cores fortes. Jesus dirigia-se sobretudo ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de aprender a delicadeza das formas. Para chegar ao coração, era necessário falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos pelo vigor da linguagem. Numa consequência natural dessa disposição de espírito, o poder supremo, segundo a crença então vigorante, não podia deixar de se manifestar, senão por fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis, tanto melhor eram aceitos como prováveis. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande majestade, rodeada com seus anjos e com o ruído das trombetas, lhes parecia muito mais imponente que um ser investido apenas do poder moral. Assim é que os judeus não quiseram reconhecer no humilde filho do carpinteiro, sem autoridade material, o Messias, pois esperavam um rei da terra, poderoso entre todos os demais reis, para colocar sua nação em primeiro plano e restaurar o trono de Davi e Salomão. Entretanto, esse pobre proletário da Judéia tornou-se o maior entre os grandes. Conquistou para sua soberania mais reinos que os mais poderosos potentados. Unicamente com sua palavra e alguns miseráveis pescadores, revolucionou o mundo e é a ele que os judeus devem sua reabilitação. Ele estava, pois, com a verdade, quando a esta pergunta de Pilatos, sois rei? Ele respondeu, vós o dizeis. Deve-se notar que para os antigos, os tremores de terra, o escurecimento do sol eram os acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. São encontrados na morte de Jesus, na de César e numa porção de circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos se houvessem produzido com tanta frequência como são narrados, pareceria impossível que os homens não lhe retivessem a memória pela tradição. Aqui cabem também as estrelas que caem do céu, como para testemunhar às gerações futuras mais esclarecidas que se trata de mera ficção, pois que hoje se sabe que as estrelas não podem cair. Entretanto, sob essas alegorias se escondem grandes verdades. Para começar, é o anúncio das calamidades de todas as espécies que atingirão a humanidade e a dizimarão, calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressivas e as ideias retrógradas. Em segundo lugar, a da fusão por toda a terra do Evangelho, restabelecido em sua pureza primitiva. Depois, o reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal. Sairá do código da moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Tal será verdadeiramente o reinado de Jesus, pois que ele presidirá seu estabelecimento, e os homens viverão sob a égide de sua lei. Reino de felicidade, pois diz ele, após os dias de aflição, virão os dias de alegria. Quando se realizarão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Porém, quando chegar o momento, os homens serão advertidos pelos índices precursores.
tais sinais não estarão nem no sol nem nas estrelas, mas no estado social e nos fenômenos mais morais que físicos e que, em parte, se podem deduzir de suas alusões. É bem certo que tal modificação não poderia se operar em vida dos apóstolos. Por outro modo, Jesus não teria podido ignorá-los. Aliás, tal transformação não poderia efetivar-se em alguns anos. Entretanto, ele fala como se os apóstolos devessem ser testemunhas de tais acontecimentos. É que, com efeito, eles poderão reviver nessa época e eles mesmos trabalharem na transformação. Ele, ora, fala da sorte próxima de Jerusalém, ora, toma esse fato como ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Será o fim do mundo que Jesus anuncia por sua nova vinda, e quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará? Não é racional supor que Deus destrua o mundo, exatamente quando vem a entrar no caminho do progresso moral pela prática dos ensinamentos evangélicos. Aliás, nada nas palavras de Cristo indica uma destruição universal, a qual, em tais condições, não seria justificada. A prática geral do Evangelho, devendo resultar numa melhoria do estado geral dos homens, trará por isso mesmo o reinado do bem e resultará na queda do reinado do mal. É, pois, o fim do velho mundo, do mundo governado pela incredulidade, pela cupidez e todas as más paixões a que o Cristo alude quando diz: quando o evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim chegará. Mas esse fim trará uma luta, e é dessa luta que resultarão os males que ele previu. Trechos maravilhosos novamente das predições do Evangelho com as explicações de Kardec. Não se esqueçam, somos todos filhos desse Deus vivendo no planeta, a que o Cristo é o governador. Não nos esqueçamos das palavras do Cristo nas predições do Evangelho. Kardec vem nos esclarecer, então não esperemos, da nossa vida apenas as alegrias. Estamos num tempo de lutas, cada qual, vivendo a sua encarnação de provas e expiações, está sentindo isso. São várias as situações desafiadoras que vão ocorrer, uma porque são as provas às quais devemos passar, outras porque são resgates que temos feitos em vidas anteriores. Então, é levantar a cabeça, é acolher a tudo o que vem, com coragem, agradecer quando ali sentimos a bênção de algum benefício que nos chega, nunca sermos ingratos, agradecer, mas na hora da dor, elevar o nosso pensamento a esse Deus Pai, a esse Cristo Jesus, que tudo sabe, até os nossos pensamentos mais íntimos, e conhece a cada um pelo nome, e pedir, como filhos imperfeitos que somos, que nos dê força para passar, que a gente passe com dignidade nos pensamentos, nas palavras e nas ações, nas horas mais difíceis que ainda poderão vir, e que agradeçamos todo o bem que possa nos alcançar. Que Jesus esteja no coração de cada um de vocês, meus irmãos queridos. E finalizemos então com uma prece de gratidão a Deus. Gratidão a Deus por tudo que nos alcança, por todo o aprendizado que temos tido, cada qual até a idade física de hoje. Muitas vezes passamos por situações onde paramos e dizemos: não vou aguentar isso, mas passamos. Estamos nos reerguendo e continuando. E assim deverá ser. Para grandes almas, grandes sacrifícios. Então, confiança em Deus sempre. Poderemos ali nos afligir com as dificuldades,
mas jamais nos entregar. Regamos a cabeça, pedindo sempre a Deus o amparo, e o amparo virá. Uma boa tarde a todos.